Você sabia que Bolsonaro, o grande padrinho de tantas candidaturas pelo Brasil, simplesmente não apareceu na festa de vitória do Ricardo Nunes em São Paulo? Será que tem alguma rincha por trás disso? Ou ele só estava sem tempo mesmo? Quer saber o que isso significa para ele em 2026? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, do PL, Partido Liberal. Ele que era um nome muito esperado na campanha aqui de São Paulo, em específico, ele que escolheu o vice na chapa do Ricardo Nunes. Eu quero saber, Bruno Pinheiro, como é que sai desta campanha o Jair Bolsonaro, que sequer esteve na festa da vitória do Ricardo Nunes e foi citado por ele apenas uma vez, como você já bem lembrou. Bruno Pinheiro. Ele escolheu estar ao lado do candidato lá em Goiânia, justamente por conta de uma rivalidade com Ronaldo Caiado, o ex-presidente que sempre cita 2026 passa na eleição de 2024. E lá o candidato saiu derrotado em Goiânia. Jair Bolsonaro estava ali, era aguardado, viu, Koba, para uma entrevista coletiva após o resultado ser divulgado. Ele não compareceu. Quem foi lá não encontrou o ex-presidente, que retornou imediatamente para a capital federal. Não esteve em São Paulo. A gente viu que ele não esteve diretamente na campanha de Ricardo Nunes. E, lamentavelmente, aí acabou escolhendo ficar em Goiânia. Eu achei que foi um erro, achei que ele deveria estar ao lado do governador aqui de São Paulo, ao lado de Ricardo Nunes, já que essa composição era uma chapa de Bolsonaro, de Ricardo Nunes e de Jair Bolsonaro também tinha que estar em São Paulo. Ainda que ele não atuou diretamente na campanha, a fotografia, o recorte na maior cidade seria muito importante. Jair Bolsonaro está. Mas ele conseguiu eleger alguns nomes em cidades importantes, como em Cuiabá, na capital do estado de Mato Grosso, que automaticamente derrotou o candidato de Lula e aí reforçou que ainda existe um estado conservador com a força do agronegócio. Agora, é necessário a direita se unir. A esquerda, ela tem um diferencial. A gente relembra que quando indicou o nome de Haddad para disputar a presidência, todos acreditam nesse nome até o fim. A direita acaba se dividindo e todo mundo quer ser candidato, acaba dividindo esse bolo e ninguém come esse bolo, ficam aí assistindo do lado de fora. Então é importante uma união, senão em 2026 a esquerda vai vencer de novo, porque união não falta entre eles. Agora, o Cristiano Vilela, interessante, né? Como a gente vincula e desvincula a imagem do Bolsonaro com o próprio PL. Porque o PL teve uma grande vitória nessas eleições de 2024, que é o fato de ter 4 capitais, o maior número desde a criação da sigla. O Bruno Pinheiro já citou aqui a capital do Mato Grosso, e a gente tem ainda a prefeitura de Maceió, a prefeitura de Rio Branco, do Acre e também de Aracaju, no Sergipe. Ou seja, seria uma eleição para o PL comemorar. Mas o Jair Bolsonaro, o personagem, o ex-presidente, como padrinho político, pode sair comemorando destas eleições? Cristiano Vilela. Olha, Koba, eu vejo que sim. Eu vejo que o resultado para Jair Bolsonaro, ele é um resultado bastante satisfatório. Naturalmente, esses pontos onde o ex-presidente acabou, de alguma forma, titubeando, especialmente aqui na capital, pela sua grandeza, pela sua importância, chama mais a atenção do que outros cantos do país, isso acaba, de alguma forma, fazendo com que ele não fique realmente sendo reconhecido como um grande vencedor. Mas se formos analisar, e você colocou bem, analisar os números do PL, analisar os números dos candidatos que saíram às ruas defendendo o presidente Bolsonaro, com fotos de Bolsonaro no seu material, com falas de um discurso de aproximação ao ex-presidente Bolsonaro, a gente percebe que Bolsonaro, ele é muito forte e talvez ele tenha saído numa situação mais interessante, uma situação mais fortalecida do que o seu principal antagonista, que é o presidente Lula. Quando a gente olha capitais importantes, como você destacou bem, inclusive na região Nordeste, por exemplo, que é uma região onde o presidente Bolsonaro sempre teve como calcanhar de Aquiles, conseguiu eleger representantes nessa região.
diversas outras cidades do país. Você vê, pois bem, na grande São Paulo, que sempre foi uma região muito forte, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores ou de outros setores como o PSDB, hoje o maior partido da região metropolitana de São Paulo, da grande São Paulo, é justamente o PL de Jair Bolsonaro. Então eu vejo que ele ganhou bastante, ele realmente teve bastante sucesso nessas eleições. Agora, talvez algumas escolhas erradas, especialmente em cidades de muita força, cidades emblemáticas, façam com que essa vitória ou esse sucesso não seja reconhecido realmente como uma grande vitória, como uma vitória acachapante, mas apenas realmente um destaque pontual em algumas situações onde você vê que o resultado, na verdade, ele foi bastante significativo. Olha só, Fábio Piperno, a gente citou aqui algumas dessas capitais, são 4 as capitais, mas se a gente amplia um pouco mais a análise das cidades para aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores, ou seja, as maiores cidades, os maiores colégios eleitorais, o PL é o partido que mais elegeu prefeitos neste ano de 2024, passa inclusive o PSD. Estou falando sobre 16 cidades dessas com mais de 200 mil eleitores contra 15 cidades do PSD, ou seja, no papel, no número, dá para dizer que foi uma vitória do partido do ex-presidente Bolsonaro, né? O partido, sim, necessariamente do ex-presidente Bolsonaro, eu tenho alguma dúvida. E veja, como eu citei agora há pouco, né, se você pegar as 10 maiores metrópoles, aquelas 10 com mais de 1 milhão de eleitores, o PL aí não fez nenhum. Então, é um resultado até certo ponto contraditório, né? Ganhou um número importante de cidades que são aí relevantes, mas não fez também nas maiores cidades. E vejam só, aí tem algumas sutilezas, né? Então, o PT, por exemplo, fez só uma capital, Fortaleza. É um resultado... E por pouquíssimo, né? Pouquíssimo, um resultado bastante modesto, mas não tinha feito nenhuma em 2020 e só uma em 2016. Só que para o presidente Lula, mais importante do que isso, por exemplo, ele outro dia foi lá participar de um comício, lá, de uma passeata com o candidato do MDB em Belém. O presidente Lula também é muito próximo do prefeito Eduardo Paes. Então, é claro que a eleição para prefeito, ela influencia muito pouco um pleito para presidente. Vai mexer mais, certamente, com as chapas aí para deputados, senadores e tal. Então, assim, eu acho que é muito difícil apontar um vencedor, um derrotado, que não sejam, por exemplo, os partidos de centro, como o PSD e o MDB. E geralmente são partidos que não apresentam candidatos a presidente, ou pelo menos candidatos competitivos. Ô Bruno Pinheiro, o Piperno citava aqui a Prefeitura de Fortaleza. Essa eleição foi voto a voto, hein? Foi até a última gota ali de apuração. O Evandro Leitão, candidato do PT, foi o candidato eleito com 50,38% dos votos contra 49,62% dos votos de André Fernandes. Estou falando, naturalmente, dos votos válidos. A distância de um candidato para o outro, em uma capital importante do Nordeste, foi de cerca de 11 mil votos. Muito pouco, havia uma grande expectativa, porque o André Fernandes, você está lá em Brasília, você sabe, é um dos principais apoiados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acredito que lá nessa prefeitura o presidente Bolsonaro apostava muito as suas fichas, né? Justamente, diversos líderes estiveram lá, Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Michele também esteve lá em Fortaleza, e as ruas estavam lotadas realmente. A fotografia, o recorte nas redes sociais, e lá, viu, Koba, aconteceu um episódio muito interessante, que um jingle de campanha, essa música do candidato ocupou o primeiro lugar numa plataforma de músicas no Spotify. Imagina só, a música de um candidato ocupar o primeiro lugar lá, entre as mais executadas. Então, essa nova forma de fazer uma campanha ocupou as ruas, um jeito novo, e justamente acreditavam, tinham como a certeza de que André Fernandes ia realmente levar essa eleição lá em Fortaleza. Veio ali uma discussão, uma surpresa, justamente porque acreditavam e muito
muito. Então essa força teve uma dinâmica, teve uma ginástica e foi muito pouco realmente. E aí que a gente fala que a abstenção, aquele que resolve não ir à urna, isso muda muito o cenário, porque um eleitor em cada região que não vai, isso altera totalmente o resultado final. Então, por pouca coisa, André Fernandes não é o novo prefeito de Fortaleza, mas isso coloca ele uma credencial para se tornar, quem sabe, um líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados. Desculpa, Sim, só uma coisa. Lá no Ceará, em Fortaleza especificamente, também tem um dos grandes vencedores dessa eleição, exemplo do governador Tarcísio aqui, que é o ministro Camilo. Porque o Leitão, enfim, o deputado que se elegeu agora prefeito lá de Fortaleza, começou a campanha lá em 4º lugar, houve um racha PT e PDT, o PDT é o partido que hoje tem a prefeitura com o José Sarto, e o candidato do PT cresceu muito por conta desse apoio do ministro Camilo Santana, que se credencia para ser uma das figuras mais fortes dentro do PT. Ô, Coba, rapidamente, dá para a gente falar um minutinho? Eu esperava também, já falando dessa região ali, e nomes da oposição, não ligados diretamente ao ex-presidente, mas o senador Eduardo Girão, que também se lançou ali como candidato lá no Ceará, né? E não conseguiu chegar realmente. Eduardo Girão sempre muito ativo ali, sobre o Supremo Tribunal Federal, outras áreas ali, tem um discurso muito forte, mas não conseguiu também viabilizar a presidência do Senado e nem mesmo disputar a prefeitura agora em 2024. Muito pouco, teve uma expressão muito baixa nessa campanha eleitoral. Ô, Pipernos, para a gente fechar o tema de Fortaleza aqui, a gente teve um outro racha lá interessante dos irmãos, né? Dos irmãos Gomes. Explica pra gente. Então, o Ciro de um lado, o Cid do outro, e no segundo turno, um grupo mais ligado ao Ciro Gomes apoiou o PL, para perplexidade de muita gente da esquerda fora do Ceará. A situação do Ciro Gomes dentro do PDT está bastante incômoda, há setores que gostariam de vê-lo fora da legenda, e o irmão dele próximo aí, enfim, cada vez mais próximo ao grupo do Camilo Santana. E, inclusive, o grupo do Ciro Gomes perdeu até mesmo a eleição em Sobral. Vocês falavam aí sobre a vitória do ministro Camilo, né? É uma vitória maior do que do Caiado, depois da reviravolta lá no estado do Goiás, ou Bruno Pinheiro, será? Eu imagino que não. Acho que é uma vitória quase no mesmo nível. A diferença é que já lá do Camilo Santana, ele já é ministro, já esteve do outro lado, ocupou outros importantes cargos também. Agora, Ronaldo Caiado, eu tive com ele em um jantar, inclusive no aniversário de Elmar Nascimento. Conversei com o Ronaldo Caiado por alguns minutos. Ele me disse, o que me interessa é disputar a presidência da República. Ele vai também lançar a sua esposa para disputar o Senado em 2026. Então vem a esposa de Ronaldo Caiado para disputar o Senado e Ronaldo já disputando a presidência da República, acreditando em fazer uma dobradinha com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Eles que são de Anápolis, inclusive, são da mesma cidade ali, do interior de Goiás, e acredita que é a hora de Ronaldo Caiado. Diz que nada mais interessa a ele. Já foi tudo, não quer ir de novo para a confusão do Congresso. Quer disputar a presidência da República. Tem muita gente querendo subir a rampa. Acho que vai ter que aumentar essa rampa lá, viu, Piperno? Porque o que tem de gente querendo subir a rampa em 26 não está no gibi. Ô, Cristiano Vilela, quero sua análise também sobre o Ronaldo Caiado, porque o candidato dele foi o que venceu o candidato do Bolsonaro. Veja só que disputa essa lá na capital de Goiás, e muitos dizem que essa vitória do seu apoiado cacifa o Ronaldo Caiado para a disputa presidencial em 2026. Olha, Ronaldo Caiado foi muito bem nessas eleições, teve bastante sucesso, especialmente na capital, naturalmente, mas em diversas cidades importantes do estado de Goiás. Tal como outros governadores, Ratinho Júnior também conseguiu uma vitória importante no estado do Paraná, nas diversas cidades do estado, mais especificamente também na capital, Curitiba. Enfim, há um número de governadores que, de alguma forma, vem se colocando como possíveis, como eventuais
candidatos em 2026 e que fizeram a lição de casa, demonstraram sucesso na lição de casa. Agora, existe um salto realmente muito difícil de ser dado, que é o salto do sucesso regional no âmbito estadual, no âmbito dos seus estados, em relação a um projeto nacional. É muito difícil, nós temos aí uma série de situações, uma série de exemplos históricos de grandes nomes nos seus estados, mas que não conseguem essa popularidade para além das suas fronteiras. Nesse sentido, talvez o estado de São Paulo, pelo seu tamanho, pelo seu eleitorado, acaba tendo uma vantagem, porque um candidato bem votado, bem visto em São Paulo, ele acaba já saindo num patamar um pouco maior nas pesquisas e possivelmente pode superar os seus concorrentes. Mas, de uma forma geral, o candidato que sai à presidência da República, ele não pode ficar restrito, ou ele tem que ter a capacidade de pular esses muros dos seus estados, ultrapassar as suas fronteiras, para aí sim poder se consolidar como um nome mais forte. E nesse sentido, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior e os demais nomes que pleiteiam essa posição vão, a partir de agora, procurar com as suas atitudes, com os seus projetos, com as suas propostas, no seu campo de discussão, tentar ultrapassar esses limites. E caso consigam, aí sim podem se colocar como nomes fortes para a disputa eleitoral. Se não conseguirem, o fato é que dificilmente vão ser os nomes indicados, os nomes guindados pelos seus partidos para disputar as eleições de 2026. Só para dar a informação completa, a gente está falando aqui do Sandro Mabel, que venceu a disputa pela Prefeitura de Goiânia, capital de Goiás, com 55,53% dos votos. Ele que é do União Brasil, candidato apoiado por Ronaldo Caiado. Ele venceu Fred Rodrigues, do PL, que teve 44,47% dos votos, o candidato do Bolsonaro. Esse é o quadro final lá na disputa pela Prefeitura de Goiânia. E aí, será que Bolsonaro tá perdendo espaço? Ou essa estratégia de aparições calculadas vai dar certo para ele? Se você acha que o jogo ainda tá indefinido, comente aqui embaixo, Bolso Estrategista. Agora, se acha que ele tá vacilando, manda um bolso longe nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.